E aí galera, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem. Bom pessoal, hoje a gente vai para a nossa 14ª aula, onde a mesma tem como tema, que a gente vai estudar hoje, o equilíbrio térmico e a vida na Terra, tá certo? Bom pessoal, nesta aula a gente irá ver a importância do equilíbrio térmico, para ocorrer, para ver a vida na Terra, tá certo? E também, outro objetivo que a gente pretende alcançar é, relacionar, aqueles conceitos que a gente viu de calor, de temperatura, de propagação de calor, por radiação, efeito estufa, relacionar isto com equilíbrio térmico e, respectivamente, com a vida na Terra. Como esses processos, esses sistemas físicos, eles estão relacionados com o equilíbrio térmico e logo, consequentemente, com a vida na Terra. Tá certo? Então, pessoal, a gente vai começar a nossa aula recapitulando, um pouco do que a gente estudou ao longo do nosso capítulo, tá certo? Ao longo das nossas aulas, tá bom? A fim de introduzir esta aula, tá bom? Então, pessoal, até esse momento, a gente estudou só um tipo de energia, a energia térmica, especificamente, ao longo destas nossas aulas. Porém, há diversas formas de manifestação de energia no mundo, tá certo? E essas energias a gente vai estudar até no 8º ano. Vai estudar os tipos de energia que há no nosso planeta, no nosso mundo. Bom, mas brevemente eu farei um resumo aqui para a gente, tá bom? Bom, essas energias, todas elas estão presentes no nosso cotidiano. Utilizamos, por exemplo, energia química dos alimentos para manter o organismo, o nosso, em funcionamento. Também, pessoal, utilizamos energia mecânica para movimentar objetos, movimentar veículos, como já estudou nas nossas aulas passadas. A energia mecânica para facilitar meios, que estão inseridos no nosso contexto, tá certo? Aí vocês podem se perguntar, mas professor, como essas energias estão inseridas no processo de equilíbrio térmico? Bom, temos como exemplo a energia contida na matéria orgânica produzida pelos animais, pelos produtores, e em parte acumulada como reserva. Ou seja, a gente vai estudar aqui um pouquinho, só brevemente, tá? Essa importância da energia para os animais, tá certo? Então, pessoal, essa energia, essa energia química nos alimentos, ela está auxiliada, está inserida na realização de todos os funcionamentos vitais dos animais. Certo que cada um tem suas especificidades, mas estou falando de modo geral, só para a gente ter um exemplo mesmo, tá certo? Nesse processo, de da matéria orgânica, nesse processo de energia, parte dessa energia é liberada e usada para a síntese de outras substâncias orgânicas, e parte é liberada do corpo sob a forma de calor, Ou seja, essa energia química ela é utilizada, em outras formas no corpo do animal e também utilizada, para as formas de calor, de troca de calor, para aquecer, por exemplo, o animal. Então a gente viu aqui, só um exemplo mesmo para a gente ver que o processo, de calor, de energia está também inserido nos animais, na nossa natureza. E ao longo da nossa aula a gente vai debater, o equilíbrio térmico nesse sentido, tá certo? Bom, aqui no próximo slide, para a gente se basear melhor, tá? Para a gente conceituar melhor o que é o equilíbrio térmico, que é a vida na Terra, eu trouxe um breve texto aqui de Carl Sagan, Ele é um físico, astrônomo, e biólogo. Ele foi muito importante, para a astronomia, e ele é bem estadunidense, tá certo? Ele foi um físico muito relevante para a ciência, principalmente astronômica. Bom, nesse pequeno texto aqui, eu acho que está fácil de visualização para vocês, aumentar aqui um pouco. Ele salienta, os aspectos, de vida na Terra, porque a Terra
tem vida, né? Quais os compostos, né, que a Terra tem para que ocorra vida na mesma, né? Quais são os atributos, né? Quais as diferenças dela para outros planetas? Também ele utiliza isso. Ele utiliza outro planeta, né, o planeta Vênus, como exemplo de comparação entre o nosso planeta Terra, tá? Ele também destaca, né, que é o único planeta que a vida na Terra tem, que nós sabemos, né? O único planeta que tem vida é o nosso planeta Terra. Então ele traz esses aspectos, tá? Bem relevantes para a nossa discussão de hoje, tá certo? Bom, vou começar a ler aqui o nosso texto. Carl Sagan, né, biólogo e astrônomo, como já falei, estadunidense, contou em um de seus livros que há muitos anos o editor de um jornal famoso mandou telegrafar um astrônomo conceituado, pedindo que ele enviasse um texto de 500 palavras falando sobre a existência da vida em Marte, né? Um exemplo que a gente tem. Carl Sagan, né, ao escrever essa carta, disse: o astrônomo mandou a seguinte resposta, né? Ninguém sabe sobre a vida em outro planeta. Nessa pergunta, né, ele perguntou do planeta Marte. Bom, Carl Sagan disse que, primeiramente, até hoje, a Terra é o único planeta onde concursivamente há vida, né? Porque até o presente instante não há nenhuma pista, né, de que haja vida em outros planetas, tá certo? Pois bem, em segundo lugar, Carl Sagan disse que a ciência é um modo de estudar a natureza e compreender as coisas do universo. Do ponto de vista científico, não basta simplesmente achar que existe ou não. Ou seja, aqui essas palavras dele, ele está dizendo que a opinião, né, não prevalece comparado com a ciência, né, de dizer que existe ou não a vida, né, em outros planetas. Pois bem. Bom, Carl Sagan disse que o nosso planeta, né, esse que é o ponto principal desse texto, né, que a gente tem que debater para fazer comparativo, né, com a nossa aula de hoje, né, com equilíbrio térmico. Pois bem, Carl Sagan disse que o nosso planeta reúne condições para a existência de vida, tais como seu tamanho, a distância do Sol, composições químicas da crosta terrestre, dos oceanos e da atmosfera. A presença de água no estado líquido é essencial, né, para a vida em nosso planeta. Bom, analisando esse parágrafo, né, que ele disse, esses pontos aqui, né, são de suma importância realmente. Porque, se pensarmos, né, de forma bem ilustrativa, se a Terra, né, tivesse um pouquinho mais próxima do Sol, né, por exemplo, 1 quilômetro mais próximo do Sol, ou 1 quilômetro mais longe do Sol, né, por exemplo, a Terra teria temperaturas diferentes, né? Ou seja, acarretando que não poderia até haver vida na Terra, né? Ou a Terra seria muito quente ou seria muito frio. Então, por exemplo, essa distância do Sol já é uma influência para ter vida na Terra, né? Então, esses aspectos que ele aborda aqui é bastante importante. Queria que vocês só nesse texto aqui, né, entendessem esses aspectos que Carl Sagan descreveu, né, sobre a vida no planeta Terra, tá certo? Aí vocês já podem fazer a pergunta: afinal, professor, então o que é equilíbrio térmico? Defina, né, professor, o que é equilíbrio térmico no nosso planeta, né? Equilíbrio térmico no nosso sistema terrestre. Bom, pessoal, o equilíbrio térmico, né, são todos os processos que estudamos ao longo das nossas aulas, tá? A gente estudou, né, como já falei, temperatura, o calor, a radiação térmica, né, o efeito estufa. Esses processos, né, que a gente estudou são irreversíveis. Opa, professor, o que é irreversíveis? Esses processos irreversíveis não ocorrem de trás para frente. Como assim, professor? De trás para frente? É como se eles estivessem vendo um filme rodando para trás. Ele não ocorre dessa forma, tá certo? Ele não pode voltar, tá? Ele não é reversível. Ele não pode, por exemplo, ir para frente e depois regredir. Ele sempre está seguindo em frente, né? Não pode ter um processo reversível. Ele é irreversível. Logo,
esses aspectos se referem ao conceito de equilíbrio termodinâmico, segundo o qual todos os sistemas, sejam vivos ou não, tendem ao equilíbrio térmico, mecânico e químico. Ou seja, o equilíbrio termodinâmico, né, está relacionado com todos esses tipos de equilíbrio, né, que a gente acabou de citar, tá certo? Logo, pessoal, assim nós vamos ter alguns exemplos, né, de equilíbrio termodinâmico. Por exemplo, quando há ausência de fluxo de energia térmica, pois todas as regiões do sistema têm a mesma temperatura, fala-se que há equilíbrio térmico, né? A gente já até estudou. Quando há equilíbrio de forças, a gente fala que há o equilíbrio mecânico. Quando há composição química em todos os compostos de um sistema, não se modifica ao longo do tempo. Falamos que há o equilíbrio químico. Logo, o equilíbrio termodinâmico de um sistema pressupõe, então, o equilíbrio de todas essas variações simultaneamente, né? Como já falei, né? De todas essas variações químicas, mecânicas, térmicas e entre outras. Nessas situações, as propriedades dos componentes do sistema não se alteram, né? Ou seja, permanecem em equilíbrio. Tá ok? Vocês entenderam? Tá tudo ok, né, pessoal? Então, aí vocês podem me perguntar, professor, a gente viu que o processo de equilíbrio térmico ocorre de um modo geral, né? A gente acabou de explicar isso, né? Mas vocês podem perguntar, professor, mas na natureza ocorre equilíbrio térmico? Bom, na natureza, uma situação de equilíbrio térmico não se verifica. Professor, mas por que ela não se verifica? Pois a natureza, né, está em constante mudança, a gente pode perceber isso, né? Mas, no entanto, a tendência natural ao equilíbrio termodinâmico existe, tá bom? Mas ele nunca é atingido no universo em que vivemos, tá bom? Bom, essa página a gente pode perceber que o equilíbrio termodinâmico existe, mas na nossa natureza, como está em constante mudança, ele não se verifica, né? Tá certo? Assim, pessoal, essa tendência, né, de promover os constantes fluxos de energia da natureza permite a existência de vida, né? Por exemplo, a gente tem aqui, ó, o Sol, né, o nossa estrela, né, como a gente pode ver na foto. A gente pode observar diversos sistemas, né, em diferentes dimensões, como a atmosfera, o solo, a vegetação, o corpo de água, né, o rio, os jacarés e o sistema formado por todos esses elementos em conjunto, além do Sol, formado pelo planeta Terra e pelo Sol, estão presentes, né, nessa nossa paisagem. Assim, todos esses sistemas apresentam o processo de fluxo de energia, né? Ou seja, alguns apresentam o equilíbrio termodinâmico. Ainda assim, pessoal, é essa a tendência de que promover os constantes fluxos de energia na natureza permite a existência da vida, né? Como eu acabei de falar. Bom, esses processos ocorrem em nível global no planeta, né? Ou seja, ocorrem em todo o nosso planeta. Como no caso das variações do tempo e das determinações do clima, né? A gente vê que cada região tem um clima diferente, no efeito estufa, nas cadeias alimentares, nos processos fisiológicos dentro do corpo de cada ser vivo. Quando usamos a palavra sistema, podemos nos referir a sistemas de grandes dimensões, como o planeta Terra, ou a sistemas com dimensões pequenas, menores, tá certo? Como o próprio corpo dos seres vivos, pois eles não se mantêm vivos se não trocarem matéria e energia com o meio, tá bom? Então, pessoal, né, fazendo um breve resumo da nossa aula, né, a gente, ao explorar o equilíbrio térmico, tá certo? Explicamos as características de cada situação de equilíbrio, né, como a térmica, mecânica e química, a gente já falou. Então, é importante ressaltar que a tendência ao equilíbrio termodinâmico, ocorre em todo e qualquer sistema, tá bom? Então, a gente, né, o resumo total da nossa aula é isto, tá, pessoal? É o equilíbrio térmico, né, termodinâmico e suas aplicações na nossa vida terrestre, né, na nossa influência, na nossa temperatura, né? Esse equilíbrio propicia que haja a vida no nosso planeta, né?
Também, né, a gente pode ressaltar, né, como um exemplo, também o nosso efeito estufa, né? É graças a ele, né, que não dos quesitos que possa haver a vida no nosso planeta, né? Onde esse fenômeno é caracterizado pela presença de algumas substâncias na atmosfera que tem a capacidade de reter parte da radiação solar e de refletir, é refletida pela superfície, né? Como a gente viu nas nossas aulas anteriores. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham compreendido dessa parte, tá, que a gente abordou, tá certo? E nós temos como atividade, essa atividade, né, só tem somente uma questão, tá, para vocês elucidarem, né, descrever qual a importância do equilíbrio termodinâmico para se haver vida no nosso planeta, tá certo? Vocês irão descrever praticamente o que a gente abordou na nossa aula de hoje, tá bom? Então é isso, pessoal, essa foi a nossa aula. Qualquer dúvida, estou disponível no meu e-mail, tá bom? Né, que está disponível na plataforma, tá certo? E essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado por assistirem e até a próxima aula. Valeu!